Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15. Vamos comentar aqui sobre uma expressão e um trecho que é muito repetido, mas nem tanto bem compreendido. Vamos mergulhar hoje no significado dele e na aplicação para as nossas vidas. Antes de nós começarmos o conteúdo de hoje, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Essa aqui é uma série de cartas que o apóstolo João escreve às igrejas da Ásia, e essa é a igreja de Laodiceia. De todas as igrejas, o apóstolo João, ele na maioria delas, na verdade são palavras de Jesus através do apóstolo João. E Jesus vai elogiando e criticando determinadas igrejas, vai dizendo, olha, isso aqui que você tem, eu aprovo, isso aqui que você tem, eu reprovo. Tem uma das igrejas que só tem elogio, e tem outra igreja que só tem crítica, que Jesus não faz nenhum elogio. Essa é a igreja de Laodiceia, a igreja que nós vamos ler aqui agora. Diz assim o versículo 14 e 15. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém. Note que Amém está com letra maiúscula, é um título de Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Muita atenção agora, gente, no versículo 15, que é o momento onde vai ter o trecho que nós vamos trabalhar aqui. Essa expressão, ela é muito repetida, mas é pouco compreendida. Olha o que diz. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos lá. Deus ele fala conosco de uma forma que nós entendemos, certo? Não adiantaria, por exemplo, eu chegar aqui e te entregar uma profecia em chinês, em mandarim. Você não ia entender nada. Ia ser necessário aí ou um tradutor ou o milagre de uma interpretação, você entender na sua própria língua. E sim, esse milagre acontece, algumas pessoas vivem ele, de o missionário, o mensageiro, ele emitir uma mensagem numa linguagem e a pessoa entender num outro idioma, né? Se tratando ali de um milagre onde Deus precisa que a pessoa entenda a mensagem. Mas 99,9% das vezes, Deus não só vai falar no nosso idioma, como ele também vai falar de uma forma que nós entendemos. Não é só uma questão idiomática, gente, de português, inglês, francês, chinês, hebraico, grego, não. Mas até mesmo dentro do nosso idioma mãe, por exemplo, nós falamos o português. Então até mesmo dentro do português, tem alguns textos, alguns vídeos, algumas explicações que se tornam muito complicadas de se compreender, porque eles usam termos linguísticos, a estrutura textual, a linguagem técnica ali, não é natural, não é familiar para quem está lendo aquele texto. Se você pegar um texto, por exemplo, de uma determinada área acadêmica que você não está familiarizado, vamos chutar aqui um texto de medicina, um texto de contabilidade, um texto jurídico, um texto que você não tem familiaridade. Você até entende o português, mas muitas vezes você não consegue interpretar o texto. Você não consegue entender o que aquele texto está querendo dizer, porque são palavras que você não está habituado. São conexões linguísticas que você não está habituado, mesmo falando aquele idioma. Então Deus ele não fala só no nosso idioma, no sentido de português, de francês, de inglês. Mas Deus ele fala de uma forma que nós entendemos. Deus ele fala de uma forma clara. Tiago, mas teve uma vez que Deus falou comigo que não foi de uma forma tão clara assim. Será? Será que Deus não falou de forma clara? Ou você que não quis entender, ou que estava tão insensível que não entendeu? Deus, ele sempre fala de uma forma que o comando dele se torna indesculpável para nós. Então essa mensagem aqui é uma mensagem originariamente para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja, gente, riquíssima, era uma espécie de Alphaville dos tempos antigos. E assim, era uma cidade conhecida por ser uma cidade de banqueiros, né? Certa vez, por exemplo, no ano 61 depois de Cristo, Laodiceia foi destruída por um terremoto e os próprios moradores reconstruíram a cidade.
sem precisar, sem solicitar a ajuda do imperador romano. O imperador romano quis ajudar, ele falou, não precisa não. A gente tem dinheiro suficiente aqui para reconstruir a cidade toda. Então, só morava lá barão, como diz aqui na Bahia. Então, só gente rica morava lá. Na verdade, não só gente rica, né? Vamos ser mais assertivo aqui, mas é uma cidade com poder aquisitivo muito forte. E aí, essa é uma igreja que está lá na cidade de Laodiceia, em que Jesus não dá nenhum elogio. A maioria das cartas, você vai ler, Jesus ele faz elogios, ele faz críticas, elogios e críticas. Para Laodiceia, não tem nenhum elogio. Só tem um elogio aqui, nesse texto da cidade de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, que a própria igreja de Laodiceia faz para si mesma. Né? Então não é Jesus que elogia, é ela que se autoelogia. Na verdade, sem perceber o quanto, na verdade, ela estava carente, precisando de transformação, de impacto, precisando... que tem até um devocional aqui no nosso canal, cujo título é Sintomas da Glória de Deus. Esse devocional é profundo porque ali nós estudamos aquele momento de Isaías capítulo 6, quando Isaías ele vê a glória de Deus. E a primeira reação de Isaías ao ver a glória de Deus, ao ter um encontro com o sobrenatural de Deus, é enxergar a sua miséria, é enxergar os seus pecados, é enxergar a sua falha. Ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de lábios impuros. Então, quanto mais perto de Deus você está, mais você reconhece a sua necessidade. Quanto mais longe de Deus você está, mais você se acha por cima da carne seca. E aí, Jesus, ele, através do apóstolo João, ele traz uma constatação. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. E aí talvez você já ouviu algum pregador, alguma pregadora dizer assim, olha, o quente Deus ama, o frio Deus tolera, porque o frio pelo menos reconhece que ele é frio. Mas o morno Deus vomita. E aí eles trazem essa aplicação, alguns pregadores, eles trazem essa aplicação como uma figura aqui de que o morno é o hipócrita. Né? Ele tenta ser quente, mas na verdade é frio, acaba sendo uma mistura e acaba sendo hipócrita. Eu não vou tanto por essa linha, porque a ideia do ser quente ou frio não é isso, não é de ser um crente ultrapentecostal que sente o fogo de Deus, ou de ser um crente geladeira que não sente a presença de Deus. A ideia não é essa. A questão, gente, era o seguinte, a cidade de Laodiceia ficava entre duas cidades, tá bom? Entre a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis. Então, de um lado tem Colossos, do outro lado tem Herápolis. No meio dessas duas cidades tinha Laodiceia. Qual é a questão? É que lá em Colossos tinha uma fonte de águas frias. E em Herápolis tinha uma fonte de águas quentes. Essas duas fontes, elas se encontravam, as águas dessas fontes se encontravam na cidade de Laodiceia. Então, a cidade de Laodiceia tinha uma água que era morna. Né? Pegava água gelada de um lado, água quente do outro, e essa acabava sendo uma água morna. Agora, qual a questão? É que a água fria, ela é boa para o refrigério. Você chega em casa morrendo de calor, de repente você abre a geladeira ali, toma aquela água refrescante. Esse calor que nós estamos vivendo nos últimos tempos, meu Deus, coisa fora do normal. Nada, ou poucas coisas são tão saborosas, trazem tão boas sensações que você está ali morrendo de calor e de repente você toma uma água que vai refrigerar o teu corpo. Você se sente até revitalizado quando toma um copo de água gelada diante de um grande calor, de um grande abafamento. Então a água gelada, a água fria, ela serve para isso, para refrigério. A água quente, ela tem um fator medicinal. A água gelada também, né? Quando você tem ali uma lesão, uma contusão, quem é atleta, seja profissional ou amador, sabe disso. Você teve ali um pequeno inchaço no músculo, você coloca compressa de água quente, compressa de água fria, e ali você vai ter um fator medicinal. Estamos falando de duas coisas aqui, ó. Fator de refrigério e fator medicinal. Água quente, água fria. Mas a água morna não serve nem para um nem para outro. Então pega comigo. Jesus está criticando a igreja de Laodiceia, dizendo, você é uma igreja que não serve nem para refrigério e não serve para curar. Entende? Quando nós temos uma vida com Deus que não deságua em refrigério para os outros, que não deságua em cura para os outros, tem algo de errado conosco.
Tiago, mas eu estou passando por um momento difícil na minha vida, eu estou um pouco para baixo, eu estou com depressão, eu estou com algumas questões, algumas enfermidades na alma. O que é que você disse para mim? Todo mundo pode passar por isso. A questão é o quanto a tua trajetória tem sido refrigério e consolo para as pessoas. Eu tenho percebido que, por exemplo, eu não quero falar nomes, que às vezes o vídeo envelhece mal, né? Mas tem alguns cristãos no Brasil, cristão benção, estou falando positivamente aqui, a gente quer benção, quer referência no evangelho, que tem confessado nas redes sociais, olha, eu tenho passado por um momento de crise, de depressão, de burnout, síndrome do pânico. São questões da alma, envolvem também questões espirituais, sim, talvez. Envolvem questões fisiológicas, sim, talvez. Mas essas pessoas, o fato delas confessarem essas situações, não tira delas um lugar de autoridade e voz sobre nossa vida. Na verdade, até inspira. Você vê uma pessoa que é tão abençoada, tão abençoadora, que está passando por aquela prova, entende? Então não é o fato de você estar num quadro emocionalmente ruim, mentalmente ruim, que vai te impedir, de ser uma bênção nas mãos de Deus. A grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando nós temos a presença de Deus em nossa vida, até mesmo nos piores dias da nossa vida, o Senhor Deus nos usa como um canal para curar e para refrigerar. Tem uma canção do Rodolfo, né, muito conhecida, que ele fala assim, que das minhas feridas saia poder para curar. Olha que interessante isso, né? Que das nossas feridas saia um poder para curar. E se você parar para pensar, é das feridas do Senhor que sai a nossa salvação. O profeta Isaías fala isso. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ele levou sobre si, né, o castigo que nos traz a paz. Então olha como, da mesma forma que as mãos furadas, os pés furados de Jesus, eles nos trazem salvação, consolo e refrigério, através das nossas feridas, nós podemos ser instrumento de cura para outras pessoas. É interessante que Jesus, depois que ressuscita, ele ressuscita com um corpo glorificado, mas o corpo glorificado de Jesus ainda tem as cicatrizes da cruz. Já parou para pensar nisso? O corpo ressurreto de Jesus, o corpo glorificado de Jesus, tinha as cicatrizes da cruz. Tanto que quando Jesus aparece para os discípulos depois de um tempo, tem aquele episódio que torna Tomé famoso, né? Tomé acaba ficando famoso por essa dúvida, né? Tomé saiu para comprar alguma coisa lá, Jesus apareceu na hora, Tomé não viu, e Tomé falou assim, não, se você é o Senhor meu, eu quero tocar nas feridas dele, quero tocar nas mãos dele. E aí Jesus mostra as mãos para Tomé, as marcas cicatrizadas das feridas. Então, toda cicatriz é um testemunho, entende? Talvez você fale assim, Tiago, estou passando pelo pior momento da minha vida. Gente, nós começamos a fazer o devocional aqui, diariamente, segunda a sexta, 7 da manhã, sem falta, desde 2 de janeiro de 2023, né? Sem falta. Tem dia que eu não faço aqui um devocional nesse formato que eu estou fazendo. Coloco uma pregação, né? Acontece alguma coisa, uma situação logística aqui, coloco uma palavra que já foi ministrada, para não ficar sem devocional todos os dias. Você acha mesmo que todos os dias que eu fiz e faço devocional eu estou bem da vida? Eu estou efusivo? Eu estou super feliz? Claro que não. Todo mundo tem primavera na alma, tem verão na alma, tem outono na alma e tem inverno na alma. Todos nós passamos por dias assim. Tem dias que são de sorriso, tem dias que são de lágrimas. Tem dias que são de incerteza, tem dias que são de convicção. Isso é normal na vida de todos nós. Mas a questão é que quando nós temos a presença de Deus, nós nos transformamos num instrumento de refrigério e de cura para a vida das pessoas. Entende? O próprio Jesus, ele chama a atenção de Laodicea. Laodicea, é o seguinte, o seu problema é que você não é nem refrigério nem cura, você é morno. A água morna, quando você ingere, dá ânsia de vômito, entende? Então, muitas vezes, meu Deus, isso é muito sério, né? A igreja tem se tornado uma ânsia de vômito por falta de testemunho de vida. Recentemente, agora no carnaval, teve a polêmica, né, do Jesus está voltando, e enfim, né, vocês acompanharam aí. Quem não acompanhou fez até bem, que estava desconectado. Mas quem acompanhou sabe do que nós estamos falando, não quero citar nomes, nem entrar muito nisso aqui. Mas eu percebo que, assim, muitas vezes não é a mensagem que está descredibilizada, é o mensageiro, entende?
Não é tanto a mensagem de Jesus que está descredibilizada. É o mensageiro, é a igreja. É como se o mundo estivesse falando: você, igreja, você não tem autoridade para falar isso. Porque você prega aos ouvidos, mas não prega aos olhos. Como assim, Tiago? Pregar aos ouvidos, mas não prega aos olhos. Simples. Quando eu falo com a minha boca, eu prego aos ouvidos. Quando eu vivo a minha vida, eu prego aos olhos. Entende? E o que traz transformação, gente, de fato, não é o nosso discurso, são as nossas atitudes. E é nisso que reside o poder de Deus. É quando você perdoa, é quando você abraça, é quando você ora, quando você caminha junto, quando você é paciente, quando você... Essas questões, elas vão trazendo um testemunho indiscutível de que Deus é na sua vida. E isso não tem a ver com temperamento, porque o Espírito Santo trabalha em qualquer temperamento. Isso não tem a ver, Tiago, o meu jeito é diferente. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha em... Vem cá, será que tem alguém que você conhece e diga assim: Tiago, é impossível o Espírito Santo trabalhar nessa pessoa? Eu te garanto que não existe, nunca existiu, nem vai existir uma pessoa que Deus não possa transformar. Tá para nascer e nunca vai nascer uma pessoa que Jesus não possa mudar, não possa tocar, não possa afetar. E muitas vezes, nós subestimamos o poder daquilo que carregamos. Como assim, Tiago, o poder do que carregamos? Muitas vezes nós subestimamos o poder da nossa oração, o poder do nosso testemunho, o poder da palavra que nós pregamos, o poder dos valores que a palavra de Deus celebra. Você carrega dentro de você a maior força do mundo. E dentro de você tem um potencial de transformar as pessoas. Não porque você vai transformar, mas o Espírito Santo de Deus. Ele usa vasos de barro imperfeitos, feito eu, feito você, para tocarmos vidas, entende? E é um chamado urgente do nosso tempo. Não sermos mornos. Jesus nos chama para sermos frios ou quentes. Quem dera fôssemos frios ou quentes. E aí, mais uma vez, quem chegou agora, né? Talvez diga: Tiago, Deus é mais, não quero ser frio, não quero ser quente. Calma. O que é quente, ele tem um fator medicinal. O que é frio, ele tem um fator de refrigério. Eu oro, eu profetizo em nome de Jesus que onde você chegar, você vai ser um refrigério. Onde você chegar, você vai ser cura. Onde você chegar, você vai ser uma bênção de Deus. E aí você vai descobrir, na prática, que mais gostoso do que ser abençoado por Deus é ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Quem é pai, quem é mãe sabe disso aqui perfeitamente, né? A criança, quando nasce, quando você era criança, qual era o seu desejo? Era ser amado, era receber os presentes, era ser o centro das atenções, né? Quero receber o novo brinquedo do ano, quero comer aquele lanche que eu nunca comi, quero fazer aquela viagem que eu nunca fiz. Quando você se torna um pai, uma mãe, você descobre um prazer muito maior em proporcionar. Sua alegria não está mais em comprar coisas para você, você quer proporcionar para o seu filho, para sua filha, entende? Porque você entendeu agora uma nova dimensão de amor, que a Bíblia já fala. Não há amor mais profundo do que esse, aquele que dá. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, você que está me assistindo aí, esse é o seu chamado. Chamado para ser cura, chamado para ser refrigério nesse mundo, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar juntos. Inclusive, quero fazer um convite para você. Nós fizemos uma série aqui, não foi o caso do estudo de hoje. Hoje eu peguei um versículo só para poder trabalhar um tema. Mas nós fizemos uma série aqui no canal sobre as cartas de João às igrejas do Apocalipse. Um estudo um pouco mais minucioso, detalhado no contexto de cada cidade. E tá tudo salvo aqui no canal. Coloca assim, ó, Devocional da Manhã, série Apocalipse, né, aqui no canal. E você vai encontrar esses 7 estudos. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa reflexão, por essa meditação. Eu oro, Senhor, para que, apesar das nossas falhas e imperfeições, o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos use como instrumento de bênçãos, como instrumento de cura, como instrumento de refrigério aqui nessa terra. Eu oro, Pai, para que o seu poder perfeito seja fluído através de vasos e canais imperfeitos. Ó Deus, pela sua misericórdia e pelo seu favor, faz de nós, Pai, um instrumento em suas mãos. Em nome de Jesus.
Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo e deixa também aqui um comentário do que mais falou ao teu coração nesse devocional. Teu comentário é muito importante e eu sempre faço questão de responder todos os comentários aqui do canal, tá bom? Beijo grande, shalom no coração, a gente se vê por aí de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.